Oi, gente, sou a Aline. E eu sou o Márcio. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que me afeta, que te afeta, que afeta todo mundo. A gente vai falar sobre essa limitação que querem botar na internet. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso, falar sobre aspectos jurídicos e tudo mais. Fica ligadinho. Bem, vamos começar explicando o que aconteceu. Por que estão limitando a internet? O que é isso? Aline, conta um pouquinho pra gente. Tá, acontece o seguinte. Vai pegar o mesmo modelo da internet que tem no seu celular e vai transferir pra tua casa. Sabe quando tu tá na rua e tal, falando no WhatsApp, de repente, tu acabou a tua franquia de dados e tu fica sem internet? É exatamente isso. Consumiu 100%. Só que em casa. Entende? Exatamente. Bom, eles estão dando a desculpa que vai ter mais franquia, que tu vai poder usar mais, mas no fundo é 200 GB, 100 GB, 300 GB. O máximo que apareceu foram 300 GB. E você com certeza vai usar muito mais, sendo que tipo um episódio de qualquer série na Netflix é 2, 3 GB. E a gente sabe que ninguém assiste só um episódio, se tu vai assistir filme. Pensando no quanto tu usa a internet, limitar a internet em casa não pode. Justamente porque a gente aceita ter limitação no celular, porque a gente chega em casa e pode usar. Exatamente. Senão seria inaceitável. Tanto que, provavelmente, na rua tu não vai ver vídeo no YouTube, tu não vai ver um filme no ônibus. Sim, tu assiste em casa porque não tem limitação. E limitar isso é um absurdo, porque limitar a internet é complicado. Hoje em dia a gente faz tudo na internet. Tudo na internet. A maioria de nós assiste vídeo, se informa, baixa música. Tudo que a gente faz hoje em dia envolve internet. Diferente, por exemplo, da maioria dos nossos pais que assistem TV ainda. Então a principal fonte de entretenimento deles é a TV. Mas olha só, a gente tá no YouTube. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você assiste vários outros vídeos no YouTube, no Facebook. Tudo que você faz na internet usa dados. Então, a partir do momento que a empresa quer limitar e dizer que a partir de certo momento que tu usar tudo, ela vai tirar a tua internet, ela tá te negando informação, ela tá te negando entretenimento, ela está te negando vários elementos essenciais da tua vida. Então, isso é muito complicado e isso é muito perigoso. Certo? É a mesma coisa assim, se tu pensar... Nós, que somos, a gente tem 20 e pouco, não imagina um mundo sem eletricidade atualmente. Porque já nasceu inserido nisso. As novas gerações nasceram inseridas na internet. E não tem como imaginar uma limitação ao acesso à internet. Isso como ficar sem água, como ficar sem luz hoje. Andar pra trás, é voltar no tempo, gente. Acabou. As tecnologias estão avançando e isso vai fazer com que a tecnologia breque no Brasil. Exato. Por causa de uma vontade das operadoras de te obrigar a assistir TV de novo. A gente tá amarrado às empresas, isso é ridículo. Isso é péssimo. Mas enfim, como vocês já devem saber ou não sabem, eu e a Aline, a gente estuda direito. E a gente vai trazer elementos jurídicos para provar para vocês que, além de tu ser um absurdo sociologicamente e logicamente, é um absurdo, também é um absurdo jurídico, é ilegal. É ilegal porque fere o Marco Civil da Internet, que é basicamente o que regulamenta, é uma lei que diz o que pode e o que não pode na internet, sendo bem por cima, assim, sem entrar muito em aspecto jurídico. Ele entrou em vigor em 2014, se não me engano, ele estava sendo escrito ainda quando a gente estava no início da faculdade. Eu lembro que deu um bafafá, assim, questão de liberdades, de o que isso vai virar. As pessoas ficaram muito preocupadas, dizendo, vão limitar a internet. Mas o Marco Civil, ele é... Assim, por todos os efeitos, ele é maravilhoso. Ele é uma limitação... Ele garante muito vários direitos. Vários direitos. Inclusive, garante um direito nosso, que é o de ter a internet sempre. Tá, a gente vai ler, então, um dos artigos aqui do Marco Civil. É o artigo 7º, que diz o seguinte, vamos estar aqui embaixo, tá? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Então, para todo mundo que usa a internet, os direitos abaixo desse artigo são assegurados. Um deles... que é o quarto na ordem dali, é o seguinte: não suspensão da conexão na internet, salvo por débito diretamente da corrente de sua utilização. O que significa isso? Ninguém pode te suspender o uso da internet a não ser que tu não pague a conta. Se isso não acontecer, não dá pra suspender a internet. É basicamente isso. Então, basicamente isso. Quando a Vivo diz que depois que tu usar a franquia, ela vai suspender a tua internet, ela tá ferindo o Marco Civil da internet. Ela tá fazendo uma atividade legal. Mas eu vou falar um pouquinho da Anatel. Ela tem uma resolução que diz que as empresas podem bloquear a internet. E essa resolução é qual, Aline? Lê pra gente. É a resolução 632 da Anatel, que diz basicamente que as empresas podem sim fazer isso, que não tem nada fora da lei. Só que detalhe, ela é de 7 de março de 2014. Ou seja, antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet.
Ou seja, o Marco Civil, que é uma lei federal, ele é mais forte, ele é superior a uma resolução da Anatel. Óbvio que o Marco Civil vai anular isso aqui. Não adianta ter uma resolução da Anatel. Não adianta a gente vir com uma desculpa, a empresa vir com uma desculpa de uma resolução de 2014 para implementar isso agora. Uma resolução que é antes do Marco Civil. Essa resolução, ela estava num momento em que a internet não tinha uma lei que protegia e garantia direitos. A partir do momento que veio uma lei que deu direitos e que diz que não pode suspender a internet, uma resoluçãozinha da Anatel não pode passar por cima do Marco Civil, que é uma lei federal. E é importante dizer isso. Uma lei é uma lei, uma resolução é uma resolução. A resolução da Anatel só está dizendo o seguinte: não existe nada que impeça as empresas de fazer isso. Agora existe. Agora tem. Não isso. Pode. Então é ilegal e é isso que a gente tem que defender. E fala pra todo mundo. Quando a pessoa disser, não sei o que, fala, é ilegal, é contra uma lei. Mas não pode suspender, mas pode diminuir. Não pode diminuir. Porque, como eu estava lendo antes, no artigo 7º do Marco Civil, o 5º direito assegurado aos usuários da internet é o seguinte: manutenção da qualidade contratada da conexão da internet. Então, não pode diminuir a velocidade, não pode te deixar na mão. Tu pagou por 100 mega. Tu tem que ter 100 mega porque foi o que tu contratou. Não pode vir na metade do mês e dizer, que tu vai usar 1 mega. Sabe? Isso tá ferindo o Marco Civil também. Então, o único jeito legal de se ter internet em casa é através de velocidade, não de franquia de dados. Exato. A não ser que seja uma franquia limitada, o que, é a mesma coisa. Ou seja, se tiver uma franquia limitada, eles vão te cobrar muito mais caro do que uma franquia mais baixa. Então, exatamente, isso é só pra encher o bolso de das grandes empresas. Porque tá preocupado que vai perder a TV deles, porque a internet, a Netflix tá roubando o espaço da TV deles. Vamos dizer que tem um pacote de dados de franquia infinito. Ele vai ser o quê? 600, 700 reais? Eu não sei quanto, porque 300 reais o de 300 mega, então... É muito caro. Tu vai estar, por exemplo, se a pessoa quiser tiver Netflix, tu vai estar elitizando a Netflix, dizendo que só quem tem dinheiro pra pagar 200 reais, 300 reais vai poder ter Netflix. E uma pessoa que não tem condição de pagar vai ter que ficar assistindo TV, sabe? TV aberta, sendo que ela não quer. Falar do quanto que a gente evoluiu em questão de acesso à cultura. Coisas que antes a gente não tinha. Hoje em dia, o hall de cultura disponível na internet é tão forte que a gente nunca viu isso na história da humanidade, assim. Então, um país, principalmente o Brasil, que não tem garantias culturais para a população, não tem. Mal garante o básico, imagina garantir cultura, sabe? Sim. Isso acontecer aqui é um retrocesso absurdo, é um retrocesso daqueles que não dá pra passar. Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora? A gente ainda manda nessa porra. A gente só tem que lembrar disso às vezes. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é compartilhar a informação. Todo mundo sabendo o que tá acontecendo já é o início. Então, começa compartilhando esse vídeo, compartilhando todos os vídeos que tiverem com a hashtag internet justa. Compartilhe e mostre pra todo mundo que isso é um absurdo, para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Além disso, tem um monte de petições rolando na internet, a gente vai linkar umas na descrição, então assina elas. Petição não ajuda. Na hora que eles estiverem debatendo lá no Congresso, se tiver uma petição com 2 milhões de pessoas, isso tem peso. Por mais que isso não vá mudar de fato, mas é peso, é argumento, é fundamento para as pessoas lá do Congresso verem que a gente está pedindo. E também, em tudo que você for falar, bote a hashtag internet justa. É importante que a gente tenha um lugar onde tudo fique concentrado, que as pessoas, quando forem procurar sobre o assunto, achem. Então, hashtag internet justa. E é importante também falar esse tipo de coisa. Se não quiser passar o vídeo, fala o que a gente falou aqui. Fala que existe uma lei federal, que existe algo que juridicamente está impedindo isso. É importante que as pessoas saibam que elas não estão jogadas no meio do nada, elas não estão numa gelatina. Elas podem sim utilizar argumentos fortes contra isso. É muito importante. Quem manda na internet é a gente, e a gente tem que falar o que a gente pensa, certo? Então, compartilha o vídeo, curte, se inscreve no canal, aquelas coisas básicas de sempre. A gente quis trazer algo que a gente podia contribuir por causa da nossa formação, enfim. Então, é importante que todo mundo saiba e que compartilhe esse tipo de coisa. Então tá, a gente se vê semana que vem e lembra, compartilha e não vamos deixar isso acontecer.